Boa tarde! Abrindo a live do transbordo. Transbordo, por que transbordo? Transferir além da borda todo o conhecimento que eu tenho recebido aí na mentoria SPR, a mentoria Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, a mentoria que eu fiz aí com o Pablo Marçal. Boa tarde, o pessoal tá entrando aí. Então, primeira coisa que eu quero falar a mentoria, gente, é para desenvolvimento pessoal mesmo, que nos proporciona desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E enquanto psicopedagoga, eu sempre falo sobre o desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento humano, falo sobre educação respeitosa, né? Faço orientação parental. E todas as vezes que eu falo sobre orientação parental, eu falo para os pais como relacionar com seus filhos. Mas, se esses pais não tiver se desenvolvendo, o pessoal mesmo não estiver bem consigo mesmo, eles vão ter muita dificuldade na educação de seus filhos, porque eles têm bloqueios, têm crenças limitantes que eles não sabem resolver e passa isso para seus filhos, passa toda essa insegurança, todo esse bloqueio, tudo que possa estar assim, impedindo a esse pai, esse adulto de prosperar, ele vai acabar passando para o seu filho, os seus filhos, né? E até mesmo para outras pessoas da família, porque ele não vê outra forma. Então, por isso a importância de procurar o desenvolvimento pessoal. E nessa mentoria que eu fiz, a mentoria do SPR, que termina amanhã, eu aprendi 40 chaves para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, as principais chaves que todo mundo tem que desenvolver, e a partir delas, a partir do momento que você vira cada chave, você consegue prosperar. Então, eu vou falar aqui com vocês cada chave, eu vou falar assim bem resumido, mas eu vou falar o nome de todas. Então, para quem quer anotar, já pega papel e caneta e anota aí o nome de cada chave. São 40 chaves. Gente, a primeira chave que a gente teve em aula foi a criatividade e a disrupção. É muito importante a gente desenvolver a criatividade, mas também tem que ser disruptivo, porque talvez a gente não faz alguma coisa porque ninguém faz, o processo é diferente, então você fica ali seguindo o que todo mundo está fazendo. Você não faz esse romper de processo, você não é disruptivo. E quem inventa as grandes marcas, as grandes ideias que foram criadas, foram de pessoas criativas, pessoas que foram criativas e disruptivas. Rompeu um processo. Isso te traz mais leveza. E uma dica para você desenvolver essa criatividade é você ter um momento consigo mesmo, um momento de você ouvir a música que você mais gosta, um momento de você sair e curtir a natureza, ter um momento seu ali de relaxamento mesmo, que você vai se conectar consigo mesmo e vai desenvolvendo aí sua criatividade e disrupção. A segunda chave é a visão progressiva. Gente, como é importante ter visão progressiva. Visão progressiva, você vê lá na frente, você vê alcançar através dos seus olhos da imaginação onde você pode chegar, a quais objetivos você pode chegar. Então, a visão progressiva, ela é muito importante para te mostrar o caminho que você vai seguir, porque você visualizou, você viu lá na frente onde você pode ir. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Daqui a pouco já é noite. Boa tarde para quem está chegando aí. E eu vou continuar falando aqui, ó. Já falei 2 chaves. Para quem chegou depois, eu falei criatividade e disrupção e falei sobre a visão progressiva. Agora eu vou falar a terceira chave. A terceira chave é a paciência. Como é importante a gente desenvolver a paciência. Talvez a gente tenha tanta ansiedade, tanta
vontade de alcançar aquela visão progressiva que a gente fica impaciente, sai atropelando. Então a gente tem que ter paciência. Você teve a visão progressiva, você viu onde você vai chegar, pode chegar. Então divida isso em etapas e dedica ali seu tempo em cada etapa. Você dedicar toda essa energia em cada etapa, você ter paciência para você alcançar aquela visão progressiva que você teve. E depois da paciência, a gente aprendeu sobre o autoconhecimento. Então, aí a gente já está na quarta chave, autoconhecimento. Gente, como é importante se conhecer suas funcionalidades, as suas habilidades. Como que você vai alcançar os seus grandes sonhos, os seus grandes objetivos, se você nem se conhece, nem sabe o que você é bom, nem sabe o que você precisa desenvolver para alcançar? Então, desenvolver o autoconhecimento é muito importante. Se conectar consigo mesmo e procurar entender tudo que você já passou até hoje, todos os aprendizados que você já teve, o que você tem que melhorar e todas as habilidades que você tem. Obrigada, Ana Cláudia. Tô acompanhando os comentários de vocês aí. Vamos para a próxima chave. A próxima chave, gente, acho que é a mais importante de todas. É a fonte. Fonte, gente, é Deus, é a fonte divina, é o que nos dá força. Para a gente desenvolver todas as chaves, todas as 39 chaves, a gente tem que ter essa chave aí da fonte, né? Que completa as 40. Então é a mais importante, o que nos dá força, o que nos conduz, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então, se ele nos fez imagem e semelhança dele, a gente tem que conectar a ele e estar buscando sempre na fonte, ter intimidade com Deus. É essa intimidade que vai nos levar a virar todas essas outras chaves. E a gente aprendeu também sobre fazer pergunta. Como é importante fazer pergunta. Talvez quantas vezes a gente aceita alguma coisa do que o outro falou, a pessoa fala, isso aqui é bom para você, eu acho que você poderia fazer isso, e você não devolve uma pergunta e fala, o que te levou a achar que eu ia querer isso? Por que eu faria assim? Começa a questionar, questione a você mesmo, questione as pessoas. Não vai aceitando qualquer conversa que a pessoa passa para você, não. Dialogue, pergunte. Você vai ter respostas desejadas que você precisa para se autoconhecer, para poder, vai ter resposta para conhecer o outro, qual a intenção do outro, através das perguntas. E, gente, a outra chave, anota aí, autoconfiança. Como é importante você ter autoconfiança, você confiar em si mesmo. Como que as pessoas vão confiar no que você faz se você não confia em si mesmo? Você tem que confiar. E para desenvolver autoconfiança, primeira coisa, tem que ter confiança em Deus. Você tem que estar conectado direto com a fonte para você desenvolver a sua autoconfiança. E a partir do momento que você vai tendo micros resultados, você vai desenvolvendo essa autoconfiança. Mas para você ter essa autoconfiança, primeiro você tem que confiar em Deus. E a outra, gente, a abundância. Abundância é você ter para você e para os outros, para os seus, para os que você ama. Que é muito importante você procurar isso. Para você não ser aquela pessoa escassa que está sempre ali segurando, com medo de não conseguir, de não ter recurso para tudo que você precisa. Você tem que procurar ser abundante, você ter o melhor para você e para os que você ama. E também a adaptabilidade. Essa é outra chave muito importante. Nós temos que nos adaptar à fase que a gente está. Então, às vezes a gente está querendo ir para um próximo nível, querendo ir para uma próxima fase e não se adapta na fase que a gente está naquele momento. A gente às vezes precisa de adaptar, achar conectores, adaptar para conseguir ir para o próximo nível. Então, é muito importante entender que às vezes é preciso ter adaptação. E outra chave muito importante é a gestão. Ter gestão do seu tempo, ter gestão dos seus recursos, gestão da sua energia. Como é importante a gente ter gestão. Talvez a gente desperdiça recurso, você tem um recurso e não usa ele da forma correta.
desperdiça o seu tempo, você tem tantas horas no dia para fazer tanta coisa e não organiza ali, e não tem gestão do tempo e acaba perdendo tempo e não fazendo o que realmente devia fazer. E a outra chave, a energia, que é o CCC, canalizar, capturar, converter e canalizar. Gente, como é importante você pegar a energia e capturar essa energia, converter ela no que realmente precisa e canalizar. Quando vem uma coisa ruim, você não pode ficar filtrando aquilo e ficar mal o dia todo. Você tem que canalizar aquela energia, você tem que converter ela numa coisa boa. Então, quando a energia é ruim, você canaliza, você converte e canaliza. E quando a energia é boa, converte e canaliza também para o que é preciso. Então, dedique energia, sua energia, para o que precisa, para o que você precisa para prosperar na sua vida. Não perde tempo gastando energia com coisa boba do dia a dia, não. Com frustração, de ficar mal porque alguém falou mal de você, alguma coisa não saiu bem. Tudo bem, não deu certo, o que eu vou fazer agora? Pega essa energia aí e converte ela e canaliza. Outra coisa importante também, outra chave, modelagem. Gente, como é importante modelagem. Quando a gente quer aprender algo novo, quer aprender habilidades novas, nós podemos aprender com os outros. Procura uma pessoa aí que tem as habilidades que você precisa desenvolver e modele ela, observe como que ela faz aquilo, quais são os hábitos que levou ela a chegar àquela forma que você está, aquela performance que você está interessado em desenvolver. Então, modele as pessoas. Não é ter inveja, não é ficar imitando. É modelar o que a pessoa tem de bom. Usar ela como inspiração para você crescer. Tô vendo os comentários aí. A Liliane lembrou do CCC, né, Liliane? Isso mesmo. A energia. Muito importante essa a chave da energia. E outra chave importante é o vender e comprar. Nós temos que aprender a vender e comprar, gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou bom de venda. Então você não vai ser bom de compra. E a gente está sempre comprando. Temos que aprender a comprar. Comprar com consciência, comprar o que realmente precisa. Analisar ali se aquela compra é necessária mesmo. Saber comprar com preço bom. E quando você aprender realmente a comprar, você também vai aprendendo ali a vender. Você vai aprender ali que você vai ter que gerar valor, você vai apresentar o valor do produto primeiro para depois apresentar o preço. Você vai mostrar os benefícios. Da mesma forma que você analisa os benefícios daquele produto, o valor que ele vai te gerar para você comprar, na hora de vender você tem que fazer isso para o seu cliente também. E outra chave, gente, testar. Teste. Quanto é importante testar? Você pensou em fazer alguma coisa, não sai fazendo de qualquer jeito e gastando toda a sua energia, não. Distribui sua energia aí, tenha paciência e faça testes. Porque se você fez teste, você sabe se vai dar certo ou não. Então você valida ou invalida, porque você fez o teste. Aderência. Importante a gente ter aderência. Quantas vezes a gente se propõe a fazer um monte de coisa e não faz nem a metade, porque a gente não tem aderência. Então, quando for se propor fazer alguma coisa, pense no que você é capaz de fazer, no que você vai conseguir, se propõe a quantidade menor de coisas para você ser 100% aderente, você conseguir fazer todas as coisas que você se propôs. Então, se você tem muitos objetivos, muita coisa a alcançar, divida em etapas, porque cada etapa você vai cumprir 100%, você vai ser aderente. Isso vai gerar lá as outras chaves que a gente já falou, sua autoconfiança, porque você teve um bom resultado, você foi aderente, então você vai desenvolvendo mais ainda a sua autoconfiança. Liberdade. Como é importante ter liberdade. Essa chave aqui é muito importante, gente, porque você ter liberdade geográfica, liberdade de falar
o não quando você não concorda com alguma coisa, você ter liberdade de expressar sua opinião. Liberdade tem que ser conquistada, você tem que conquistar sua liberdade. Então, é muito interessante, muito importante entender sobre liberdade. Você ter liberdade para decidir os seus objetivos, os seus princípios para a sua vida, sem preocupar se as outras pessoas vão te julgar de alguma forma, porque você tem liberdade, você se conhece, você já desenvolveu todas aquelas outras chaves de autoconhecimento, de autoconfiança, e você tem liberdade para falar respeitosamente o que você precisa falar, dizer não quando precisa dizer não, ter liberdade geográfica, que é poder ir para onde você precisa ir. É importante pensar nessa chave aí também. E outra chave é humanologia. Gente, a humanologia é muito importante. Quantas vezes aqui na psicopedagogia eu sempre falava, vamos entender como o cérebro funciona, vamos nos colocar no lugar dessa criança, vamos ter empatia, entender que a criança está em desenvolvimento. A gente pode fazer isso com os adultos também. Quando você procura estudar e entender o comportamento humano, você compreende melhor várias situações. Então, assim, humanologia, estudar o comportamento humano, isso vai te ajudar a ter melhores relações, ter melhores relacionamentos, ter melhores convivências. E outra chave, não sei se está dando para anotar aí, eu prometo passar depois, se vocês pedirem, eu passo por escrito as 40 chaves. E vocês podem assistir novamente, que a live vai ficar gravada. Gente, a outra chave é intencionalidade. Como é importante você ser intencional. Quando eu abri a live, o que eu falei? A minha intenção com essa live é falar da mentoria, é falar das 40 chaves. Então, quem interessar vai ficar e vai ouvir. Quem achar que não é para ele, não vai ouvir. Então, eu tenho que ser intencional. Por quê? Senão as pessoas começam a criar expectativas sobre você e fica frustrada. Nossa, mas eu achei que você ia fazer isso, eu achei que você ia falar aquilo outro, eu achei que, né? Então, quando você é intencional, você já deixa claro o que você quer fazer, qual que é a sua intenção, e as pessoas não ficam criando expectativas sobre você e depois fica aí frustrada porque você não atingiu a expectativa dela, e nem foi a expectativa que você criou para ela e falou que ia fazer, entende? E a outra, gente, mentalização. Como é importante mentalizar? Quando você para mentalizar, você concentra-se e mentaliza no que você quer, imagina ali como que vai ser tudo aquilo que você deseja. E você pode usar, e é necessário que você utilize essa mentalização para se conectar com a fonte. Eu falei que a chave fonte é a mais importante, eu sempre volto nela. Então, para você mentalizar o seu contato com Deus, todos os dias pela manhã, feche os olhos, converse com Deus, imagina como vai ser seu dia, mentaliza como vai ser seu dia, cada ação entrega para Deus, agradece a Deus por tudo que você tem, seja grato, entrega seu dia para Ele, mentalize aquele dia bom que Deus preparou para você. Essa mentalização vai fazer você se conectar direto com a fonte, vai fazer com que você tenha clareza dos seus objetivos, você vai conseguir aí o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança. Então, procure fazer a mentalização. Gente, tem uma chave aqui que é interessante, chama IVP, Índice de Viração Própria. Quantas vezes a gente não tem que desenvolver aí alguma coisa no se vira nos 30? Então, quantas vezes você passou por uma dificuldade e teve que resolver ali na hora, sem muito pensar, sem muito pedir ajuda? Você teve uma viração própria. E quanto mais você consegue fazer isso, maior é seu índice de viração própria. Então, procure sempre resolver seus problemas e dessa forma, aumentando sempre o seu índice de viração própria, porque vai acontecer, imprevistos acontecem.
Outra chave, produzir. Como é importante você entender o que é produzir, aprender a ser produtivo. Quantas vezes a gente perde tempo, perde momentos preciosos porque a gente não sabe produzir, a gente quer fazer um monte de coisa, mas não rende, não produz o quanto queria, não é produtivo. Então a gente tem que aprender a ser produtivo, sim, para o nosso dia a dia, para alcançar a prosperidade. A gente tem que ser produtivo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres do dia a dia. E tem a ver lá com a gestão que eu falei. Se você não tem gestão do tempo, você não é produtivo. Outra chave, investimento. Gente, nós temos que aprender a investir em nós, investir no meu desenvolvimento pessoal, investir no meu desenvolvimento profissional, investir na minha família. Então, investimento não é só financeiro, não. É importante sim investimento financeiro, mas a gente tem que investir na nossa família. Então, eu vou investir tempo de qualidade com a minha família, eu vou investir na minha saúde, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu da minha saúde, da atividade física. Então, assim, investir, fazer investimentos. Quando você está fazendo investimento, você vai ter retorno. Se você está investindo na sua saúde, investindo na alimentação saudável, atividade física, o seu retorno vai ser a sua saúde, né? Uma vida saudável. Se você está investindo aí na qualidade de tempo aí com a sua família, o seu retorno vai ser uma família unida, uma família que se conecta. Se você está investindo na sua profissão, o seu retorno vai ser crescimento profissional. Então, é importante essa chave de investimento. Outra chave também muito importante, contemplação. Essa aqui eu conecto lá junto com a fonte. Gente, temos que aprender a contemplar. Quantas vezes a gente fica aí na correria do dia a dia, a gente começa a fazer as coisas automático, come no automático, vai passear, vai fazer tudo que você faz no automático, você nem presta atenção nas coisas que estão acontecendo, você não contempla a natureza, você sai para fazer uma caminhada, você nem olha para o lado, nem olha as árvores, você não contempla ali o alimento que você está comendo. E quando você está contemplando, é um ato de gratidão, e esse ato de contemplar também te conecta com a fonte, que é Deus, te conecta com Deus, que é de onde vem toda a força. Então, contemplar, senta para comer, come com tranquilidade, coloca um louvor, é um momento sagrado ali da sua família, de estar junto, contempla aquele momento. Então, vamos aprender a contemplar. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em tirar foto. É bom tirar foto, de vez em quando é bom sim, é até bom que as pessoas vejam qual que é nosso lifestyle, né? Nosso estilo de vida. Mas eu vejo o pôr do sol, vou tirar foto. Vejo um passarinho, vou tirar. Então eu fico só tirando foto, eu mesmo não contemplo nada. Então, contemplação, uma chave aí muito poderosa. Outra chave, gente, que tem a ver com o que eu comecei a falar lá no início, né? Desbloqueio. Tirar o bloqueio negativo ali que tá te impedindo. Você percebe, o medo tá me impedindo de crescer, então eu vou desbloquear, eu tenho que superar esse medo. Desbloquear tudo que é negativo, mas a gente tem ali o bloqueio positivo e o negativo, né? O bloqueio positivo é quando eu coloco que eu não vou, por exemplo, tomar um refrigerante porque eu sei que faz mal para a saúde, então eu tenho bloqueio positivo. Então eu coloquei isso na minha cabeça e não vou fazer porque eu sei que é pior. Mas a gente tem o bloqueio ali, esse é o bloqueio positivo. E a gente tem o bloqueio negativo que nos impede de prosperar. Aí a pessoa fala assim, não, isso não é para mim não, eu não dou conta. Eu sou muito tímido. Eu sou isso. Gente, isso é tudo bloqueio emocional. Tem que tentar resolver. Claro que vai ter casos que a pessoa vai ter que procurar uma ajuda psicológica, sim, procurar o profissional. Mas tem casos que a pessoa só está precisando de ouvir outras pessoas falando aqui como estou falando hoje. Eu era assim, gente. Quanto que eu era bloqueada? Eu era tímida, retraída, não conversava com as pessoas, morria de vergonha. Que dia que eu imaginava que eu ia estar fazendo lives? Igual eu já faço lives, já tem um tempinho, né? Por esse ano eu fiz menos lives, mas já fiz no ano passado. Tem quadro na participação na rádio.
Nunca imaginei fazer isso, porque eu era super travada, então eu me desbloqueei. Olha a importância de desbloquear. Outra chave importante, MVP, mínimo viável possível. Como é importante você procurar entender se aquilo que você quer criar, que aquele produto que você quer lançar, aquilo que você quer executar, é um mínimo viável possível, tem um MVP. Então, quando você quer fazer um negócio, construir algo, por exemplo, abrir uma empresa, vender um produto, você faz o MVP, que tem muito a ver ali com o teste. Você faz em escala menor, que aí depois você vai vender, né? Você vai aumentar, né? Vamos supor que é um produto de venda. Então, eu vou me organizar aqui esse produto, eu vou fazer assim, assim, assim. Funcionou em baixa escala? Funcionou? Agora eu vou multiplicar isso. Eu já tenho prova que funciona. Não é apenas uma ideia. Estou tirando do papel, tirei do papel, funcionou. Já vi que o MVP, né, é o mínimo viável possível, tá ok, tá validado, aí eu vou multiplicar. Obrigada! Eu tô vendo aí os comentários, viu? Obrigada pelo elogio. E vamos continuar. Geração de valor. Gente, como é importante você gerar valor na vida das pessoas. Você não pode ficar querer só buscar o que o outro tem, ser interesseiro. Primeiro você tem que ser interessante. Você tem que ser interessante em vez de ser interesseiro. Gere valor na vida das pessoas. Se você gera valor, você está agregando valor na vida das pessoas, essas pessoas vão te procurar, vão ver que você tem algo a oferecer, algo bom a oferecer. E se você quer trabalhar vendendo alguma coisa, a pessoa vai te procurar, porque você gerou valor na vida dela. Então, a pessoa vai querer conectar com você, porque você gera valor, você agrega, você se aproxima das pessoas, não é como um interesseiro que quer absorver alguma coisa, você se aproxima para gerar valor, você é uma presença desejada, uma amizade desejada. Outra coisa, gente, pujança. Pujança é a nossa força interior, aquela força vital que nos faz seguir e superar os obstáculos. Então, quando a gente não faz nada, a gente está parado, não tem como desenvolver pujança. Que a pujança vai ser desenvolvida nos obstáculos. Quando você tem que ser perseverante, seguir e superar vários desafios, você está aumentando sua pujança, você está sendo forte, você está sendo resistente. Outra chave muito importante, movimento. Gente, a gente tem que entrar no movimento. Não adianta eu saber todas essas chaves e ficar parado e não fazer nada. Vai cair no esquecimento e você não vai alcançar a prosperidade tão sonhada. Então, entre em movimento, comece a fazer algo. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. É bom que você vá com alguém. Ninguém vai sozinho, não. Ninguém vai prosperar sozinho, não. Então, procure quem tem os mesmos objetivos que você e entre em movimento com essas pessoas. Faça alguma coisa. Começa com o mais simples, da forma que você consegue, mas entre em movimento. No movimento, você vai se descobrindo, você vai desenvolvendo habilidades e você vai vendo o que você tem que fazer e vai conseguir virar todas as outras chaves. Não adianta você querer desenvolver todas essas chaves se você não entrar em movimento, porque vai ficar só na teoria. E o que faz a gente aprender e prosperar e crescer é o movimento, é a prática, é a constância. Você vai praticando a cada dia e vai virando uma constância. E esse é o método do Pablo Marçal no SPR. Teoria, prática e constância. Quantas vezes ele disse, se você ficar só na teoria, peso 1. Se você for para a prática, peso 20. Se você ficar na constância, 200. Então, vai aumentando. Se você ficar só na teoria, vai cair no esquecimento. Tá acabando. Vamos lá. Autoralidade.
como é importante você desenvolver essa chave. Cada um tem um jeito de ser, tem um jeito único de ser. Então, você tem que desenvolver sua autoralidade. Não é, quando eu falei lá em modelar, é pegar as habilidades, entender como que a pessoa desenvolveu aquelas habilidades que você quer desenvolver também. Mas você tem que ter autoralidade, você tem que ter o seu jeitinho, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de expressar. Às vezes alguma frase, alguma coisa que você fala. Então, desenvolver sua autoralidade, para você não sair parecendo uma pessoa que está imitando o outro o tempo todo, a cópia do outro, né? Você pode passar para frente todo o seu conhecimento, pode seguir o mesmo nicho de outras pessoas, a pessoa que você está modelando, mas você tem que desenvolver sua autoralidade. Outra chave importante é o hábito. Gente, tudo na vida, toda mudança precisa de gerar novos hábitos. Então, se eu quero prosperar, eu tenho que identificar quais hábitos estão me impedindo e substituir por hábitos que vão contribuir. Então, talvez o hábito de dormir até tarde não está contribuindo para a minha prosperidade. Então, eu vou trocar pelo hábito de levantar cedo. Um exemplo. Então, um hábito positivo. Eu troquei um hábito negativo, que é dormir até tarde, pelo hábito positivo, que é levantar cedo. Mas não é o simplesmente levantar cedo. Aí, se eu levantei cedo, eu vou estudar. Por exemplo, essa mentoria que a gente está fazendo, que termina amanhã, todos os dias tem aula às 6h30 da manhã. A gente gerou um novo hábito. Sabe qual que é o hábito? A gente reuniu família. Eu, meu marido, meus irmãos, minha cunhada. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente estava aqui reunido, toma o café da manhã juntos e assiste a aula junto. Depois, cada um vai para o seu trabalho. Então, a gente gerou um novo hábito. O hábito de estar junto e estudar logo pela manhã. Estudar logo pela manhã e ir para o trabalho depois de ter feito a aula. Poderíamos até assistir a aula depois gravada, porque as aulas são ao vivo de manhã, mas tem a parte gravada, se a gente quiser assistir depois. Mas a gente tinha que gerar um novo hábito. Como que a gente ia prosperar se a gente não gerasse esse hábito tão importante? E sem contar que no ao vivo a frequência é outra, né? Tá acabando, viu? Agora, a chave de agora é comunicação. Nós temos que aprender a nos comunicar. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa às vezes não entendeu e a gente fala assim: ah, não foi isso que eu quis dizer, você não entendeu o que eu quis dizer. Na verdade, gente, infelizmente, quando isso acontece, o problema não é a pessoa que não entendeu, é você que não soube comunicar. Porque quando você tem uma comunicação assertiva, você fala a mensagem exatamente como a pessoa vai entender. Então, a gente, por exemplo, dependendo do público, eu tenho que mudar o jeito que eu falo. Por quê? Aquele público não vai entender se eu começar a falar um vocabulário diferente. Igual aqui, eu falo muito da psicopedagogia. O vocabulário que eu vou usar para falar a mensagem para outras profissionais não é o mesmo que para os pais. Porque os pais são leigos nessa área. Eles estão entendendo ainda o que é psicopedagogia. Enquanto os profissionais da psicopedagogia já estudaram, já estão ali e são técnicos, né? Então, assim, às vezes eu vou falar a mesma mensagem, mas eu tenho que mudar ali, organizar para tornar aquela mensagem simples de forma que aquele público que não entende daquele assunto vai entender. Então, a comunicação ela tem que ser desenvolvida. A gente tem que aprender a comunicar e a gente comunica não só pelas palavras, pelos gestos. Olha aqui, quantas expressões eu fiz aqui no que eu tô falando. Às vezes eu mudo o tom de voz. Olha, você viu que a fonte é muito importante. Tô chamando a sua atenção para a fonte, para Deus. Então, gente, comunicação é o tom de voz, é a expressão corporal, são as palavras escolhidas de acordo com o público que está recebendo aquela mensagem, a pessoa que está recebendo aquela mensagem. Não precisa ser um público, né? Pode ser só você e outra pessoa conversando. Tem outra que é muito importante também, que é a repetição. Então, como eu falei ali da constância, né? Gente, quando a gente quer alcançar alguns objetivos, a gente precisa da repetição, a gente tem que fazer
tem atitudes que a gente vai ter que fazer várias vezes até alcançar o objetivo que a gente quer. Não é uma vez eu vou fazer e quero resultado. Tem que ter repetição, uma repetição progressiva. Isso também vale lá para a psicopedagogia, que tem que voltar sempre, até para aprendizagem. Para a gente aprender principalmente determinados conteúdos, principalmente quando é um conteúdo que a gente não está acostumado, é complexo, é diferente, a gente precisa da repetição. A gente usa muita repetição para crianças atípicas que têm algum transtorno no neurodesenvolvimento. A gente usa a repetição usando diversas formas, não é repetir a mesma coisa todas do mesmo jeitinho. Então, é repetir usando recursos diferenciados multissensorial. Aqui, nesse caso aqui, para nossa evolução, a repetição progressiva, a repetição que está me fazendo subir de nível, que está me fazendo alavancar. Então, por quê? Essa repetição progressiva, ela é consciente. Eu estou repetindo porque eu quero repetir, porque eu sei que ela vai me levar, eu vou aumentando ali gradativamente. Muitas vezes a gente faz a repetição inconsciente, que é a gente repetir o que todo mundo está fazendo. Então, todo mundo faz, eu faço. Às vezes nem é o meu lifestyle, nem é meu estilo de vida, eu vou fazer, entende? Um exemplo, né? Bem simples, só para você entender. Por exemplo, eu, há muitos anos, não bebo refrigerante. Eu poderia ir numa festa e beber só porque todo mundo está bebendo, entendeu? Estou repetindo o comportamento do outro, sendo que não é uma coisa que eu faço. Então, eu tenho que entender, não, eu não vou tomar, é o meu estilo de vida, eu, tomei essa decisão. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não cometer a repetição inconsciente, ficar repetindo o que todo mundo faz só porque todo mundo faz. Então, eu, por exemplo, também não bebo bebida alcoólica. Eu não vou beber só porque todo mundo bebe. Aí já entra na questão dos hábitos também, né? Isso é decisão de cada um. Eu tomei essa decisão, eu nunca me adaptei a isso e eu tenho plena consciência que isso para mim faz bem e eu tô cuidando da minha saúde. Tá acabando, viu? Agora a decisão. A chave chama decisão. Como é importante a gente decidir, né, gente? Decidir é matar a opção. E nós temos que aprender a tomar decisões e criar nossas próprias opções para a gente tomar decisão. Quantas vezes a gente toma decisão baseada nas opções que o outro deu pra gente? A pessoa chega e fala assim, você quer isso ou aquilo? Por que eu tenho que escolher isso ou aquilo? Aí a gente volta lá na chave da pergunta, né? Por que eu tenho que escolher o A ou o B? Eu quero C, entende? Por quê? Você questiona, você pergunta, você cria uma terceira opção para você, de acordo com seus princípios. Então, tomar decisões é importante e aprender a criar suas opções para tomar sua decisão também é muito importante. E outra chave, que é o branding. Eu não sei falar muito inglês aí, né? A gente tem que desenvolver, é uma habilidade falha minha. Mas que significa marca, estar marcando. Eu desenvolver o meu branding é estar marcando as pessoas. Como que eu estou marcando as pessoas? Que quando eu estou gerando aquele valor que eu disse, já estou gerando valor na vida das pessoas e estou construindo a minha autoralidade, eu estou ali construindo também, estou marcando a vida das pessoas. E quando eu marco de forma positiva, as pessoas vêm até mim, eu atraio as pessoas que querem aprender comigo. Então, é importante eu marcar positivamente a vida das pessoas. Outra chave importante é a execução. Execução, você tem que executar. Não adianta você planejar e não executar, não colocar em prática. Mas para colocar em prática é importante ter planejamento, né, que é criar estratégia e ter instrução. A partir do momento que você teve a instrução e criou a estratégia, você vai para a execução. Então, é importante executar o que tem que ser executado a partir da estratégia e da instrução. Outra chave muito importante é a autoridade. Você construir a autoridade. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver que você é referência naquilo que você está falando, que você entende do que você está falando, que você transmite segurança no que você está falando. Então,
criar autoridade, construir autoridade é extremamente relevante para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, quando eu venho falar sobre o que eu entendo e falo com clareza, de forma que as pessoas entendam, isso eu estou construindo a minha autoridade. Nossa, ela entende do assunto e ela falou de uma forma que eu entendi. Muito importante essa chave. E tá acabando, que agora só mais 2 chaves, que é a digitalização, foi a chave de ontem, que é muito importante a gente saber, a gente entender que a gente está numa era digital, que a gente está na atualidade, está tudo sendo digital, né? Comércios estão sendo digitalizados, missas estão sendo transmitidas, cultos estão sendo transmitidos, ou seja, tudo está se adequando à digitalização. Se você não se adequar, você vai ficar para trás. E uma coisa que o Pablo falou que me chamou muita atenção e eu quero falar para vocês. Gente, hoje em dia, as pessoas estão crescendo no digital, às vezes nem tem valor para gerar na vida das outras pessoas e estão crescendo. Existe Instagram de ovo, de passarinho, de cachorro, de até tijolo. Eu fiquei impressionada na hora que ele mostrou. Tem o Instagram do tijolo, tem milhares de seguidores. Só tem foto de tijolo. E a gente, né, você aí e eu aqui, com um monte de coisa, muito conhecimento para passar para as pessoas, tanta coisa para ensinar para as pessoas, e estamos parados, não estamos no digital. Não estamos mostrando para as pessoas o quanto a gente tem de valor para agregar na vida das pessoas. Não estamos gerando valor para as pessoas através do digital. Através do digital a gente alcança muito mais pessoas. Então eu estou gerando valor na vida das pessoas aqui que estão ao redor de mim, mas eu posso levar isso para o digital e gerar valor na vida de pessoas que são distantes e que precisam, às vezes, da minha palavra, de me ouvir, de me ver como inspiração, às vezes até como modelagem, né? Então, foi muito marcante isso aí, entender que, às vezes, o tijolo está muito mais famoso do que uma pessoa que tem grandes valores para passar, grande conhecimento para falar. E isso me chamou atenção, porque eu sempre tive essa vontade de transformar a vida das pessoas, assim como eu fui transformada. Como eu falei lá atrás, gente, eu era retraída, eu era tímida demais, e eu evoluí, e tô aqui, tô falando com vocês na maior tranquilidade, e espero que vocês estejam entendendo, que esteja fazendo sentido para vocês, porque eu gosto de fazer isso. Espero que vocês estejam gostando. Gente, a chave de hoje foi o transbordo, que eu falei que era transferir sobre a borda. E quanto mais eu transbordo, mais Jesus, mais Deus me capacita, porque Ele quer que eu atinja mais pessoas. Eu tenho que ajudar o próximo. Então, o que eu estou fazendo hoje é justamente isso, fazendo a live e transbordando todo o meu conhecimento para vocês. Essa mentoria vai acabar amanhã, e amanhã a última chave é sabedoria, que né, gente, saber, a sabedoria, ela é muito importante, você ter sabedoria, você entender sobre as coisas. E então ela é a mais adequada mesmo para ser para o último dia, depois de ter aprendido 39 chaves, a última ser sabedoria. Então não vou falar muito nela agora, porque não teve a aula ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu fiz com muito carinho, foi assim um resumão mesmo, mas eu falei as 40 chaves, já te contei qual que vai ser amanhã, que é a sabedoria. Se você não anotou, volta depois no feed, assiste novamente, anota. Se você viu que tem um amigo seu, uma amiga que precisa de ouvir essas palavras, envia para essa pessoa, porque quantas pessoas às vezes estão precisando de ouvir essas palavras, essa mensagem que vai levar essa pessoa para sabedoria, prosperidade e riqueza. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui até esse momento. Obrigada pelos elogios nos comentários. Fiquei muito feliz. E
Tenha um bom final de semana, uma boa virada de ano, feliz 2023, né? Feliz ano novo, feliz 2023. Que você possa ser próspero, você e sua família possam prosperar. E lembre, gente, a chave mais importante de todas é a fonte. É ele que te dá força, é ele que vai te conduzir, é ele que vai te ajudar a superar todos os desafios e alcançar a prosperidade tão esperada. É a fonte. Se conecte com a fonte. Se conecte com Deus. Você é imagem e semelhança dele.